Você já teve aquela sensação de que está ocupado o tempo todo, mas mesmo assim não sai do lugar? Como se a sua vida estivesse passando, mas sem direção. Você até tenta mudar, planeja, sonha, mas no fim do dia tudo se repete. Você não é preguiçoso, não é burro, nem fraco. Mas algo dentro de você parece sempre puxar de volta. E o mais assustador, você já se acostumou com isso. Segundo Napoleon Hill, esse estado silencioso, repetitivo e anestesiante tem nome. Ele chama isso de deriva mental, ou no original, drifting. E essa, segundo o próprio diabo na entrevista, é a arma mais eficaz para dominar a mente humana. Neste vídeo, você vai descobrir o que é, de fato, a deriva mental, como ela se instala, e principalmente como você pode romper esse ciclo e se tornar incontrolável. Imagine acordar todos os dias e viver como se estivesse sonhando. Você se levanta, faz o que precisa fazer, cumpre obrigações, enfrenta problemas, mas lá no fundo, sente que algo está faltando. Você vive, mas não está desperto. A deriva mental é isso. É viver sem consciência, é pensar sem direção, é agir por inércia. Napoleon Hill define a deriva como o estado mental de quem não pensa por si mesmo, quem vive reagindo, seguindo o fluxo, fazendo o que os outros fazem, aceitando o que vier. Evita o desconforto, mesmo que isso signifique viver uma vida sem propósito. E sabe o que é pior? O mundo foi construído para te empurrar para esse estado. A escola te treina para obedecer. O trabalho te condiciona à rotina. As redes sociais te anestesiam com distrações constantes. O medo te mantém quieto e os hábitos te mantêm preso. Hill diz que o diabo não precisa te forçar a nada. Ele só precisa te manter distraído, sem direção, sem propósito. E isso já é o suficiente para te manter sob controle. A deriva é como areia movediça. Quanto mais tempo você permanece nela, mais difícil é sair. E o mais perigoso, você acha que está vivendo, mas na verdade está só sobrevivendo. Você percebe isso em pequenos sinais: falta de motivação constante, sensação de que tudo é igual, procrastinação sem sentido, vontade de mudar, seguida por inércia, medo irracional de recomeçar, e aquela voz interna que sempre te sabota. Depois eu vejo isso, mais para frente, ainda não é hora. Esses são os sintomas. Mas o verdadeiro veneno da deriva é que ela te desliga da sua missão. E sem missão, você é fraco, vulnerável, manipulável. Hill mostra que as pessoas em deriva são como folhas levadas pelo vento. Hoje vão para um lado, amanhã para o outro. Vivem de opiniões, modismos, impulsos e distrações. Elas não criam o próprio destino. Elas recebem o que sobra dos que criam. E talvez você tenha sido uma dessas pessoas até agora. Mas não precisa continuar sendo, porque Hill também revela o antídoto. E o primeiro passo é esse: assuma que está em deriva. Enquanto você se enganar dizendo "tá tudo bem", enquanto você repetir que é só uma fase, enquanto você culpar o mundo, as pessoas, o governo, os pais, os filhos, você continuará sendo controlado. O diabo opera no escuro e a sua arma mais poderosa é o auto-engano. Por isso, a primeira vitória é a consciência. Você não está fracassando porque é burro, você está falhando porque está sem direção. A mente sem direção se torna uma casa aberta para o inimigo. E aqui está o que você precisa entender. Toda vez que você posterga um sonho, o diabo sorri. Toda vez que você diz "amanhã eu começo", ele ganha mais força. Toda vez que você vive no automático, ele te programa com o que ele quiser. E a pergunta que fica é: quantos anos mais você vai entregar o volante da sua vida nas mãos de alguém ou de algo que não quer o seu bem? Você veio para esse mundo com uma missão. E se você não descobrir qual é, vai acabar cumprindo a missão de alguém que descobriu.
E o mais perverso é que a deriva não te prende com gritos, mas com silêncio. Ela te domina sem violência, mas com distrações. Você não percebe o tempo passando, até que acorda, e ele já se foi. A deriva não chega como um vendaval. Ela é como um gotejar lento, constante, que vai corroendo sua vontade, seus planos, seus sonhos. Ela vai roubando seus melhores anos, seu brilho, sua coragem, e tudo que você recebe em troca é cansaço, ansiedade e a sensação de estar sempre atrasado para a vida. Por isso, escute com atenção. Enquanto você não decidir conscientemente quem você quer ser, o mundo vai decidir por você. E geralmente, esse mundo está a serviço do diabo. Plano de fuga: como romper com a deriva mental e assumir o controle da sua vida. A essa altura, talvez você já tenha percebido, a deriva não é só um estado mental. É uma prisão, silenciosa, sutil, profunda. Mas agora vem a boa notícia: existe uma rota de fuga. Napoleon Hill revela que o primeiro e mais importante passo é desenvolver um propósito definido. E não é qualquer propósito. É um propósito tão claro, tão forte e tão importante para você, que ele se torna uma obsessão construtiva. É aquilo que te faz levantar da cama antes do despertador, que te impulsiona mesmo quando o medo bate, que te mantém firme quando tudo à sua volta tenta te distrair. Sem isso, você é um alvo fácil. Com isso, você se torna incontrolável. Então aqui está o primeiro princípio do plano de fuga. 1. Propósito definido. Pare agora e se pergunte: qual é o meu propósito? Para onde estou indo? O que eu quero construir antes de morrer? Se você não sabe, está em deriva. Se você não consegue responder em uma frase clara, direta e emocional, o diabo ainda tem espaço na sua mente. Napoleon Hill ensina que a clareza é o primeiro antídoto contra o caos. Não precisa ser um propósito grandioso no início, mas ele precisa ser seu. Precisa fazer sentido para você. Precisa mexer com suas emoções. Escreva, afirme, repita, todos os dias, até que se torne parte de quem você é. Propósito não é só uma meta, é uma decisão interna. É um voto que você faz com a sua própria existência. E Napoleon Hill nos lembra: propósito é o escudo contra a confusão. Segunda disciplina mental. Napoleon Hill é categórico: a mente desocupada é o campo fértil do diabo. Você precisa ocupar sua mente com intenção, com pensamentos construtivos, com ideias que te movam. Isso se chama disciplina mental. Não se trata de pensar positivo o tempo todo, mas de aprender a escolher o que pensar. E isso exige treino. Meditação, leitura, visualização, afirmações, escrita, tudo isso são armas, ferramentas de guerra mental. Você está lutando contra uma força invisível que conhece todos os seus gatilhos. Não subestime isso. Todo dia em que você acorda e permite que o mundo dite seu humor, você perdeu uma batalha. Comece o dia com você e termine com você. Entre esses dois momentos, viva com consciência. Se a mente não tiver um comandante, o diabo assume o leme. E Napoleon Hill sabia disso antes do mundo entender o poder da programação mental. Terceiro ambiente consciente. Seu ambiente é o espelho do seu futuro. E Napoleon Hill foi claro sobre isso. A maioria das pessoas é o reflexo dos que a cercam. Se você convive com pessoas sem propósito, você tende a perder o seu. Se você se alimenta de conteúdo vazio, sua mente se esvazia. Se você se distrai mais do que se disciplina, o diabo vence. Você precisa proteger seu território mental como se fosse um santuário. Cuide do que você ouve, lê, vê e repete, porque cada repetição forma um padrão e cada padrão uma identidade. Faça uma faxina emocional. Limpe o que te afasta de quem você quer ser. Se afaste, silencie, desinstale, bloqueie. Se for preciso, recomece do zero.
mas recomece consciente. Ambientes moldam crenças, e crenças moldam destinos. Napoleon Hill sabia que o meio é um dos moldes do espírito. Não basta mudar de ideia, você precisa mudar de clima. Clima de alma, de casa, de rotina. Quarta ação corajosa. Napoleon Hill ensina que a ação é a única força que neutraliza o medo. E quando você age com coragem, mesmo com medo, você recupera o controle. Não espere se sentir pronto. Não espere o medo sumir. Ele não vai, mas ele enfraquece toda vez que você avança. Defina um pequeno passo por dia, um ato de decisão, algo que te tire da estagnação. E nunca se esqueça, um pequeno ato de coragem vale mais do que 1000 ideias brilhantes guardadas no medo. Napoleon Hill. A deriva morre quando a ação começa. A mente se ilumina quando o corpo se move. Nada muda até que algo seja feito. Quinto, autocontrole e autorresponsabilidade. A deriva se alimenta da culpa, de terceirizar a vida, de apontar o dedo, de repetir a velha frase: a culpa não é minha. Napoleon Hill deixa claro: enquanto você culpar alguém, você entrega seu poder. Assuma tudo, inclusive seus erros, suas falhas, seus atrasos, não para se punir, mas para recuperar a chave da sua própria mente. Autocontrole é dizer não quando todos dizem sim. É escolher o que precisa ser feito, não o que dá vontade. É ser o líder de si mesmo. E só existe liberdade real quando você comanda a si mesmo. É na disciplina que mora a libertação. E segundo Napoleon Hill, o autocontrole é o alicerce da liberdade espiritual. O plano é simples, mas não é fácil. Você vai lutar contra você mesmo, contra hábitos antigos, contra crenças instaladas, contra distrações constantes. Mas cada pequena vitória te afasta da deriva e te aproxima daquilo que você veio cumprir nesse mundo. Você pode continuar vivendo no modo automático, ou pode assumir o controle. A escolha é sua. Mas o preço da liberdade é a consciência constante. Agora que você entende o que é a deriva mental, agora que você sabe como ela rouba sua energia, sua fé, seus anos e seus sonhos, agora que você conhece o plano de fuga revelado por Napoleon Hill, resta apenas uma pergunta: você vai continuar sendo conduzido ou vai começar a conduzir? Você pode sair desse vídeo e voltar à sua rotina como se nada tivesse acontecido, ou pode decidir que hoje foi o ponto de virada, o momento em que você assumiu o leme da sua mente e disse: basta, a partir de agora eu tomo o controle. E para te ajudar a fazer isso de forma prática, real, possível, no próximo vídeo eu vou te guiar por um exercício completo inspirado por Napoleon Hill. Um plano de 7 dias para romper com a deriva mental. 7 dias de confronto, de decisão, de reconexão com o que realmente importa. Você vai aprender a reprogramar sua mente, interromper padrões automáticos, instalar foco e recuperar a autoridade sobre si mesmo. É direto, é intenso e funciona. Então aqui vai o seu chamado. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar para a vida. Talvez esse alguém seja você mesmo. Nos vemos no próximo capítulo. E lembre-se do que Napoleon Hill nos ensinou: ou você controla sua mente, ou ela será controlada por alguém que não quer sua liberdade. A escolha é agora, e é sua.